com Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, em primeiro lugar, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, como de hábito, e bem, vamos pedalar juntos, não é? Então, eu os escuto. Questão: pode-se acolher todas as vibrações? Cara amiga, tudo é questão de como você está em seu interior. Porque colocar esse gênero de questão pode querer dizer que há boas e más vibrações. Mas se você está, você mesma, na sua unidade, alinhada, o que vai acontecer? O princípio de ressonância e de atração vibratória vai fazer com que, necessariamente, as energias e as vibrações que vão apresentar-se a você poderão ser apenas do mesmo tempero que as suas. Quer dizer que, se você é confrontada a vibrações sombrias, é que, necessariamente, em você, há uma falha que permite a presença e a tentativa de manifestação dessas ditas energias. Obviamente, enquanto estivermos na dualidade, como eu estive também numa parte de minha vida, somos confrontados permanentemente ao bem e ao mal. Há boas entidades, há más entidades. Tudo isso faz parte da matriz. Mas, através do que vocês vivem atualmente, isso foi dito por numerosos intervenientes, quando vocês vão para sua unidade, naquele momento, o princípio de atração e de ressonância os faz situarem-se para além do bem e o mal. O bem e o mal pertencem, de maneira exclusiva, a todas as matrizes falsificadas. Quando vocês estão suficientemente próximos de seu coração, quando estão inteiramente no coração vibratório, naquele momento, mesmo o diabo em pessoa nada pode contra vocês, porque vocês transcenderam a dualidade. Portanto, o objetivo é transcender a dualidade. Mas se eu fosse você, efetivamente, eu prestaria atenção se não estou eu mesmo na unidade. Portanto, tudo depende, uma vez mais, de sua capacidade vibratória e da gama de vibrações na qual você se situa. Isso é evidente. Quer dizer que vocês podem muito bem estarem lúcidos sobre a existência de más entidades e de boas entidades sem, para tanto, serem afetados, de nenhuma maneira, porque sua vibração pode situar-se na unidade. Portanto, aí também, tudo é questão de ponto de vista. Agora, é evidente que uma energia da luz unificada vai manifestar-se por vibrações específicas. Uma entidade de luz penetra, em geral, pelo canal, mas também se estabelece no coração. Uma entidade da sombra pode muito bem passar no canal. Há entidades que penetram pelo sétimo chakra, mas a diferença é que elas não podem ir ao coração. Portanto, toda a diferença se faz a partir do interior. Se você está, você mesma, no coração, nenhuma energia oposta ao coração pode manifestar-se em você. É tão simples assim. O que não impede de fazer a distinção entre o que eu chamo as good vibes e as más vibes, boas vibrações e más vibrações. As más vibes os fazem descer na energia, isso os torna pesados, isso fecha o coração, fecha a alegria, obscurece a consciência. Não se esqueçam que uma entidade de luz, quando ela se manifesta em seu plano, por intermédio de um canal, qualquer que seja, o de vocês ou outro, ela lhes traz a luz, ela não lhes toma a luz. Toda a diferença também está nesse nível. Uma entidade de luz está na doação do que ela é. Uma entidade dita da sombra vem para alimentar-se e não para dar-lhes. Questão: em meditação, senti-me tomado pelo braço com uma sensação de frio. Caro amigo, frequentemente, quando vocês estão em meditação e sentem algo que os apanha pelo braço, geralmente é o braço direito, mas pode ser também a esquerda, com um sentimento de frio, é em geral um desencarnado que está nas paragens. Não é necessariamente negativo, mas isso nada tem a ver com a meditação na unidade. Questão: que fazer naquele momento? Porque o medo pode obstruir a vibração. Então, caro amigo, o medo, de qualquer modo, não evita o perigo, mas bloqueia igualmente a luz como a sombra, exceto que a sombra vai se nutrir de seu medo, enquanto que um anjo guardião ou uma presença de luz, logo que haja um medo, este fecha novamente o canal e a comunicação interrompe-se. Enquanto que, com uma entidade da sombra, ao contrário, ela vai alimentar-se de seu próprio medo. O medo é um obstáculo nos dois sentidos, se pode-se dizer. Questão: a sensação de frio é ligada tanto a uma boa como a uma má entidade. Então, o frio é uma reação específica.
Não confunda o frio das entidades ditas astrais, com certo tipo de frio que pode ser sua reação ao fogo do espírito. Há variações térmicas que são completamente habituais e independentes, eu diria, de entidades de tal origem, mas que são ligadas à própria luz vibral. Portanto, nem toda manifestação de frio é necessariamente da sombra ou da luz. Se querem estar seguros, ou vocês fazem a saudação de Orion, não é? Ou vocês perguntam se é de Cristo. Ou vocês têm a possibilidade de colocar-se na vibração do coração antes de aceitar o que quer que seja. O que é uma característica, de maneira geral, eu repito, uma entidade de luz jamais vai chegar pelas pernas. São as entidades astrais que chegam e que se penduram nas coxas. Ser de luz, quando não passa pelo canal, um anjo guardião, por exemplo, manifesta-se sempre aqui, do lado esquerdo, de acordo? Há, infelizmente, entidades, médiums que canalizam entidades do plano sombrio, digamos. Isso chega também pela cabeça. Não há qualquer meio para diferenciar. A única diferença está ao nível do coração, ao nível do amor ou do não amor. Ao nível, não da intensidade vibratória, mas da qualidade vibratória. É algo que nutre ou é algo que bombeia. Ou aquilo os alimenta, ou aquilo os bombeia. É similar com a luz, não é? A energia da personalidade bombeia, torna-os doentes, torna-os pesados. A energia da existência os torna leves, ainda que seja uma energia que os desconecta e que, no primeiro tempo, pareça golpeá-los. Num caso, vocês estão na alegria, no outro caso, vocês estão muito tristes. Questão: é possível ter esse fogo do coração ativo, mesmo frente à sombra? Completamente. E é preferível, aliás. O fogo do coração é não julgamento. O fogo do coração é emanação da luz vibral e emanação da existência. A existência está para além desta dicotomia artificial que existe nesse mundo e nesta dimensão, o antagonismo entre o bem e o mal. Tudo isso lhes foi explicado por um amigo, através da falsificação do terceiro olho, do famoso triângulo luciferiano. Mas quando vocês têm a vibração da coroa radiante da cabeça, e, além disso, a coroa radiante do coração, naquele momento, o que lhes faz a sombra? Ela não pode estritamente fazer nada. É ela quem foge rapidamente, e que corre, porque ela não tem nenhum ponto de fixação. Vocês não estão mais na dualidade. É a dualidade que dá a tomada ao bem e ao mal. Se vocês transcendem, pela ativação de sua consciência unitária, pela ativação do fogo do coração, pela ativação das lareiras, pelo despertar também dos fogos do sacrum, do fogo da terra, como é que vocês querem que uma entidade da sombra se interesse por vocês? É impossível. Vocês podem senti-la passar, mas ela não poderá penetrar. Ela pode desencadear, eventualmente, um pequeno medo, mas vocês não arriscam estritamente nada, na unidade. Questão: o que é da evolução de uma pessoa suicida? Em primeiro lugar, isso subentende que há evolução sobre esta terra, primeiro ponto. Segundo ponto, o suicídio é eminentemente em função de cada ser humano. É necessário abandonar as noções judaico-cristãs de castigo, de punição. Há seres extremamente luminosos que deixam este plano porque não são capazes de suportá-lo. Vocês creem que se vai enviá-los ao inferno? Não se esqueçam de que o inferno, são vocês que ali estão. Mas não há inferno noutro lugar além daqui. Não existe inferno onde vocês vão assar. Mas, não há inferno noutro lugar além daqui. O inferno é o mental do homem, nada mais. É uma invenção destinada a criar o medo de ir ao inferno, tudo isso para fazer esquecer que o inferno é aqui. Enfim, nas condições de vida, não desta terra, que é preciosa, mas nas condições de vida que foram transformadas, digamos. Questão: a linhagem dos equinos faz parte de qual elemento? Faz parte do ar e da terra. É uma mistura terra-ar. Há 66% de ar e 33% de terra. Pégaso, por exemplo, o cavalo alado. O unicórnio, também. Tudo isso faz parte da mitologia, mas corresponde a um plano vibratório extremamente preciso que não é mais, nesse momento, da mitologia, não é? Pode-se muito bem sonhar com golfinhos todas as noites sem, no entanto, vir de Sírios, não é? Há atrações que se produzem. Pode haver contatos, independentemente de suas próprias linhagens. Há seres que canalizam entidades de Sírios.
Eles vêm, contudo, de Sirius? Absolutamente não. Vocês podem muito bem entrar em contato com linhagens ou entidades de outras dimensões que nada têm a ver com as suas linhagens. Questão: por que há cada vez mais manipulações genéticas sobre Terra? Mas a manipulação genética não começa com sua ciência moderna. Ela foi praticada na humanidade desde tempos imemoráveis. Nós transplantamos um cérebro que nada tem a ver com o cérebro do humano, o primitivo. Portanto, as manipulações genéticas, elas não são de hoje. Elas eram onipresentes na Atlântida. Eram onipresentes no início da falsificação, nos 6 últimos ciclos. Vocês devem compreender que, independentemente do que vocês sabem de sua ciência, hoje, sobre a genética, o DNA é, por definição, interestelar. Este DNA é passível de modificação pela luz, é passível de modificação pelos pensamentos, portanto, vocês fazem vocês mesmos sua alquimia e sua mutação genética. Se vocês vão para a luz, seu DNA transforma-se. Vocês reativam partes de seu DNA, manipulações genéticas, mas são transformações genéticas. Elas são permanentes. As irradiações gama que vocês recebem atualmente, as irradiações solares, têm por objetivo despertar seu DNA espiritual, suprimir barreiras que foram postas ao nível mesmo de suas estruturas cerebrais e outras. Mas o DNA, antes de tudo, é uma maravilha de luz. E quanto mais vocês elevam suas vibrações, mais penetram a alegria, mais seu DNA transforma-se, realmente. É para isso que se fala das mutações celulares, das mutações do DNA, que é real. E isso não é uma manipulação, visando criar quimeras ou criar uma dependência ainda maior. É uma liberação. Questão: quando falava de manipulação genética no início da humanidade, fazia referência na época ao Cro-Magnons? Eu fazia referência ao início da falsificação, quando da chegada dos Dracos, há 320 mil e alguns anos, em que as condições geomagnéticas, as condições gravitacionais, criaram situações de confinamento. Essas situações de confinamento limitaram a influência de alguns tipos de irradiações ligadas à fonte e isso induziu, aí também, mutações genéticas desejadas para fechá-los. A primeira das manipulações genéticas foi criar o medo e, portanto, através do medo, o instinto de predação que é onipresente sobre esta terra. Este instinto de predação, esta dualidade bem-mal e esse julgamento bem-mal foram inscritos, há muito, muito tempo, há 320 mil anos, por uma modificação, primeiramente genética e também das próprias estruturas do cérebro. Há porções do cérebro que não existiam anteriormente, que se desenvolveram devido mesmo a este confinamento. A modificação do DNA faz-se por 2 vetores, a luz e a onda de forma. Há as formas piramidais, bem conhecidas em todas as sociedades. Vocês conhecem algumas, por exemplo, no Egito, por exemplo, na China ou ainda no Yucatán. A melhor maneira, se querem, de modificar o DNA, é a onda de forma acoplada à luz. E pode-se fazer tudo com isso. Mas a genética não é uma questão de conhecer as sequências do DNA, é uma questão de conhecimento das frequências, ou seja, das qualidades de luz, das qualidades de irradiações e de formas que vão induzir uma modificação do DNA. Porque esta modificação, ela é persistente no tempo, ou seja, ela vai durar, contrariamente à manipulação genética ocidental de hoje, que se pôde fazer no DNA, que não é duradoura. Questão: ver imagens positivas pode ajudar, nesse momento? Caro amigo, é sempre melhor do que de olhar imagens de violência. Estamos de acordo. Mas, no final, em finalidade, um como o outro são imagens. Ora, as imagens, vocês as olham com os olhos. Toda imagem é um reflexo. O reflexo do reflexo os afasta da verdade de seu coração. Uma vez mais, estamos de acordo, é muito mais agradável e eleva muito mais olhar imagens bonitas que imagens não bonitas, mas isso continua a imagem. Tudo que é criado por imagens é destinado a afastá-los da verdade, inteiramente, quaisquer que sejam, boas ou más. Porque, enquanto vocês são levados sobre uma imagem, vocês não estão no coração. É tão simples assim. E todas as imagens são assim, ainda que, uma vez mais, de acordo com uma escala de bem e de mal, que é uma escala da dualidade, é preferível olhar imagens positivas que imagens negativas. Mas vocês não escapam ao jogo positivo/negativo olhando uma imagem.
Apenas quando vocês param as imagens, suas imagens interiores, como as imagens projetadas pelo cinema, pelas caixas de imagens, que chamam televisão, que vocês penetram na verdadeira visão do coração, que não é uma imagem. A imagem é um reflexo. A imagem é uma transposição da verdade e não é a verdade. E todos os princípios espirituais, aliás, foram falsificar e levá-los para a imagem em detrimento do coração. Há muitos seres humanos, ainda hoje, que são persuadidos de que, quando veem com os olhos fechados, o terceiro olho, quando veem suas vidas passadas, eles são evoluídos. Não há nada de mais falso, porque eles estão na imagem, ainda que às vezes essas imagens sejam necessárias, como por exemplo, daqui a pouco, para ver suas próprias linhagens. Mas como é que vocês veem? Se veem com os olhos fechados, há dois modos de ver. Ou é uma imagem projetada sobre o que se chama a tela psíquica, ou seja, sobre o terceiro olho ou olho luciferiano, ou é uma imagem que se projeta independentemente de qualquer imagem, mas que é a realidade vibratória. E, naquele momento como disse Luiz, não há muito tempo, a visão do coração, que nada tem a ver com a visão exterior ou a visão da imagem. A verdadeira visão nada tem a ver com a visão da imagem ao nível do terceiro olho. É uma confusão enorme que é feita, naquele momento. Então, é verdade que se insistiu, mesmo em minha vida, sobre a cor, sobre os símbolos, mas, hoje, as energias e a qualidade vibratória que vocês são capazes de acolher não são de forma alguma a mesma. Enquanto vocês estão na imagem, estão no reflexo, vocês não estão na verdade. A verdade não tem imagem. Uma diferença essencial, e eu a disse não há tanto tempo assim, há exatamente uma semana. A característica de uma imagem astral é ser uma imagem onde a luz está no exterior. A visão do coração, que não é uma imagem, mas que é a verdade, vai lhes mostrar uma luz que está no interior e não mais no exterior. Não se esqueçam de que vocês estão no mundo invertido, a tal ponto que o que vocês chamam, o que os cientistas chamam o buraco negro ou o vazio do universo, que constitui mesmo assim 95% da massa total do universo, então vocês chamam o vazio ou negro. Mas isso é arquifalso. São vocês que estão no negro. Vocês são uma sombra invertida. Aliás, os vegalianos, quando vêm operá-los, são obrigados a colocar óculos para vê-los porque, para eles, vocês são invisíveis, porque vocês estão na sombra. Enquanto vocês estiverem exteriorizados na consciência, vocês estão numa projeção. O corpo é uma projeção hologramática. A consciência ali se pôs. É como dizem os orientais, todo o tempo. Maya, a ilusão. Mas, enquanto vocês estão mergulhados nesta ilusão, são persuadidos de que é a verdade. Apenas quando vocês se extraem da ilusão é que vocês tomam consciência da ilusão. Não é mais um conceito, é uma vivência e, naquele momento, vocês são o que se chama um ser realizado ou desperto, inteiramente. Não é uma visão do espírito, é a estrita verdade. Portanto, enquanto aderirem à imagem, e à sua também, vocês não estão no templo interior no qual está a consciência. Isso é o corpo, mas vocês não são esse corpo. É a consciência que está fechada na ilusão. Hoje, vocês devem reencontrar o lugar, portanto, sair do invertido. A passagem da consciência é também assim. E enquanto vocês estiverem na imagem que lhes propõem o que vocês mesmos projetam, vocês não estão na verdade, estão numa projeção, é o caso de dizê-lo. Então, finalmente, que esta projeção seja positiva ou negativa não muda estritamente nada, na finalidade. Ela os mantém na ilusão. Vocês não podem sair da ilusão por uma imagem. A única porta de saída está no coração e é vibratória. Nós declamamos isso em todos os sentidos. Mas eu concebo perfeitamente que o sentido mais importante, quando se está na ilusão, não é o sentido extrasensorial, é o sentido visual, infelizmente. Há frases, grandes escritores que disseram o essencial é invisível para os olhos. E é completamente verdadeiro. E vocês estão na civilização, hoje mais que no meu tempo, da imagem. A imagem é onipresente. Ela está aí para obscurecê-los. Ela está aí para fazê-los projetar, ainda mais para o exterior. Ela está aí para seduzi-los e para afastá-los da verdade. Questão: desenhar ou pintar pode prejudicar ou não a evolução? Então, cara amiga, as formas são portadoras de uma energia e de uma vibração, mesmo no âmbito de uma representação, de acordo?
Vocês sabem que as ondas de forma são reais. Que há energias, ainda que estejam ligadas a imagens ou a reflexos, que vocês são capazes de sentir. Portanto, o que você sente é, efetivamente, por um lado a vibração real do que você pode pintar ou desenhar, mas, por outro lado, sua consciência. E você mesma toma consciência de que, em algum lugar, aquilo não é satisfatório inteiramente, porque você entra, justamente, na era da luz pura, onde a luz toma o passo sobre a forma, inteiramente, sobretudo, as formas da matriz. É o que vocês vivem atualmente. É sua transformação em luz e sua ascensão na luz. Questão: quando se tem uma atividade artística, o fato de criar formas pode participar da continuidade da matriz? Não exagere. O que você constrói com suas mãos e criando formas, seja uma cerâmica ou um objeto, não tem a potência de uma pirâmide. Vocês não estão de forma alguma na mesma escala. A forma é ligada mesmo a uma dimensão. Em sua dimensão há números de ouro, há proporções. É evidente que as formas, como dizer, atuantes ao nível da matéria, não são pequenas formas. Há um tamanho que é importante em relação à quantidade de luz disponível nesse mundo. Portanto, não há o que culpar por criar objetos ou pinturas, longe disso. Agradecemos. Não temos mais perguntas. Então, eu lhes digo todo o meu amor, toda a afeição que tenho por vocês, onde quer que estejam sobre esta terra. Até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 20 de fevereiro de 2011. Tradução para o português: Célia G. Mensagem atemporal.